Nascida em uma dinastia obcecada pelo poder e unida pelo sangue, Margarida da Áustria nunca foi destinada a uma vida comum, coroada rainha tanto da Espanha quanto de Portugal. Com apenas 14 anos, ela se tornou uma peça política fundamental em um império em decadência. Amada, temida, mas no fim, condenada pelo legado que nasceu para sustentar. Esta é a história dela. Margarida da Áustria nasceu no dia de Natal de 1584, na cidade de Graz, no Ducado da Estíria, no que hoje é o sul da Áustria. O pai dela era Carlos II Arquiduque da Áustria e a mãe dela era Maria Ana da Baviera. Como muitos membros da realeza europeia, a linhagem deles estava entrelaçada por gerações de casamentos entre primos, mas essa união foi ainda mais longe. Eles eram tio e sobrinha, e mesmo com as probabilidades contra uma consanguinidade tão próxima, 12 dos 15 filhos deles sobreviveram até a idade adulta. Margarete, a oitava filha, nasceu em uma casa cheia e ambiciosa, cercada por irmãos mais velhos que já estavam sendo preparados para a grandeza. Como você deve ter imaginado, ambos os pais dela vieram da poderosa dinastia Habsburgo, a família mais poderosa da Europa moderna inicial, cuja obsessão implacável por preservar o poder os levou a se casarem repetidas vezes dentro da própria linhagem sanguínea. Eles surgiram como uma pequena família nobre na fronteira entre a Áustria e a Suíça séculos antes. Mas no século XVI eles controlavam toda a atual Áustria, Hungria, Boêmia e Croácia. Havia também um poderoso ramo rival da família que governava a Espanha e seu vasto império colonial. Isso aconteceu devido a uma divisão fatídica no início do século XVI, quando dois irmãos, Fernando e Carlos, dividiram a vasta herança dos Habsburgo em duas partes. Embora Margarida fosse do lado austríaco, ela pertencia ao ramo da Estíria dos Habsburgo, que não fazia parte da linha principal. Uma linha mais poderosa dos Habsburgo governava a Áustria como arquiduques, governando a partir de sua fortaleza em Viena. O chefe dessa linha principal nessa época era Rodolfo II, um homem excêntrico e peculiar, mais interessado em empregar artistas experimentais e magos em sua corte em Viena do que em governar os domínios dos Habsburgo. No entanto, a linhagem de sua família estava enfraquecendo e o ramo de Margarida carregava um potencial perigoso, então um dia eles poderiam superar seus primos e tomar o controle em Viena. Essa possibilidade fez com que a jovem Margarida, apesar de vir de uma chamada linha secundária, se tornasse uma peça fundamental no tabuleiro de xadrez da política de poder dos Habsburgo, como veremos. Crescendo na corte dos Habsburgo Júnior em Graz, ela aprendeu a falar e ler latim, a língua do saber e do culto católico. Na Europa da Idade Moderna, esperava-se que jovens da corte dominassem boas maneiras, moda, dança e frequentemente música. Muitas, como Margarida, também escreviam cartas em polonês, alemão, latim, italiano ou inglês, usando uma caligrafia ornamentada. Assim, Margarida viveu sua juventude. Ela também tinha consciência da política de sua época. Os Habsburgos presidiam o Sacro Império Romano, uma grande aglomeração de centenas de pequenos principados e cidades livres que estavam apenas vagamente unidas, por lealdade a um imperador do Sacro Império Romano, geralmente o membro mais velho dos Habsburgos austríacos. Por séculos, o Sacro Império Romano se agarrou a uma delicada ilusão de unidade, mas essa ilusão se desfez em 1517, quando a Reforma Protestante desencadeou uma tempestade de revoltas religiosas. À medida que os estados luteranos e calvinistas se separavam, séculos de ordem imperial começaram a ruir. Margarete nasceu em meio ao caos, numa época de tensões crescentes, divisões profundas e um império fragmentado à beira do colapso. E logo a própria vida dela seria arrastada para a tempestade. Quando era muito jovem, começaram a pensar no possível casamento de Margarete. Não existia o conceito de adolescência na Europa da Idade Moderna. Você passava de criança a adulto com o início da puberdade, normalmente por volta dos 13 ou 14 anos, o que era amplamente visto como uma linha divisória entre a inocência e a responsabilidade. Portanto,
era considerado perfeitamente normal que uma filha de linhagem real fosse casada como peça diplomática assim que atingisse essa idade. Claro, para as mulheres da realeza o casamento raramente era por amor, e se você fosse um Habsburgo, quase certamente seria com um parente. Para eles, o incesto não era um tabu, era uma estratégia. Unir os ramos austríaco e espanhol não era arriscado, era um poder legítimo. Eles acreditavam que o poder era mais seguro quando ligado por uma coisa: o próprio sangue deles. No caso de Margarida, ela normalmente teria se casado com um nobre de menor importância. No entanto, seu primo, o imperador Rodolfo II, nunca se casou, apesar de uma série de negociações matrimoniais ao longo dos anos. E ele provavelmente seria sucedido por seu irmão Matias, que também não tinha filhos por causa disso. A realidade era que o ramo estírio mais jovem da Casa de Habsburgo provavelmente sucederia e se tornaria o ramo governante em Viena, um dia, com o irmão de Margarida, Fernando, podendo se tornar o imperador do Sacro Império Romano. Por esse motivo, a mão de Margarida em casamento tornou-se uma importante ferramenta diplomática na política de poder da Europa. E assim, nos primeiros meses de 1599, Margarida chegou à Espanha em meio a uma explosão de cerimônia e expectativa, destinada a se casar com seu primo do ramo espanhol da dinastia. Essa união não era um escândalo pelos padrões da época, mas ainda assim chamava a atenção. Filipe III, recém-chegado aos seus 20 e poucos anos, e já carregando o peso da realeza, casou-se com uma garota de apenas 14 anos. Com essa união, Margarida não se tornou apenas rainha da Espanha, ela se tornou a imperatriz cerimonial de um império global. Em 1599, a coroa espanhola havia absorvido Portugal e suas riquezas ultramarinas, governando vastas extensões das Américas, do Caribe, da África, da Ásia e do Pacífico. Assim, quando a jovem Margarida, de 14 anos, se casou com Filipe III em abril de 1599, ela se tornou, com uma única cerimônia, provavelmente a mulher mais poderosa da Terra. Mas por trás da fachada reluzente dos palácios e das cerimônias, o que a aguardava? Uma vida de influência ou uma de isolamento e dever? Filipe III era, no papel, um dos homens mais poderosos do mundo. Ele havia acabado de herdar as coroas da Espanha e de Portugal de seu formidável pai, Filipe II, um governante severo e implacável que passou décadas travando guerras por toda a Europa para esmagar o protestantismo e restaurar a dominação católica. No entanto, ao fazer isso, ele deixou para trás um reino fraturado e falido. Foi nesse legado incômodo que a jovem Margarida, de 14 anos, chegou. Mas, ao mesmo tempo, não há dúvida de que ela tinha influência. Seu marido, ao contrário do pai, era indeciso e facilmente influenciável, e ela rapidamente começou a exercer uma influência silenciosa, mas crescente. Sua missão era clara: inclinar a política externa espanhola para os interesses de seus parentes austríacos. Felizmente para Margarida, seu casamento com Filipe era próximo e afetuoso e logo resultou em filhos. Na verdade, raramente houve um momento em que ela não estivesse grávida. Mas essa não era uma linhagem real comum. Tanto Margarida quanto seu marido, Filipe III, nasceram de uniões entre tio e sobrinha, tornando-os alguns dos indivíduos mais consanguíneos da história da realeza europeia. Seus genes eram tão misturados que a árvore genealógica parecia um círculo, não um galho. Cada filho nascido deles era resultado de séculos de linhagens fechadas, e cada gravidez carregava não apenas a esperança para a dinastia, mas também o risco de um colapso genético. Apesar dessas probabilidades, Margarida deu à luz pelo menos 8 vezes, e de forma notável, 5 de seus filhos chegaram à idade adulta. Para um casal com um DNA tão perigosamente entrelaçado, o resultado foi nada menos que um milagre. Ainda assim, mesmo essas crianças sobreviventes carregavam o peso de sua linhagem, e as consequências genéticas ficaram mais evidentes na geração seguinte. No dia 22 de setembro de 1601, Margarida deu à luz o primeiro filho dela e de Filipe, uma filha chamada Ana Maria Maurícia. Como sua mãe antes dela,
Ana Maria foi prometida em casamento ainda jovem, noiva do rei Luís XIII da França com apenas 10 anos de idade, e casada em 1615, aos 14 anos, Ana Maria teve um natimorto e depois 4 abortos espontâneos antes de dar à luz 2 meninos saudáveis, incluindo Luís XIV da França, o rei absolutista mais poderoso da Europa. Mais filhos vieram do casamento de Margarida e Filipe. Uma menina, Maria, infelizmente morreu apenas um mês após nascer, na primavera de 1603. Seus 2 filhos mais novos, Margarida e Afonso Maurício, também morreram ainda bebês ou na infância, mas os filhos do meio sobreviveram. O filho mais velho foi chamado Filipe, em homenagem ao pai, e após seu nascimento, o rei encheu Margarida de amor e atenção. Nascido em abril de 1605, ele se tornaria um dia o rei Filipe IV da Espanha e governaria a Espanha e seu império por 44 anos. Tornando-se conhecido como Rei Planeta ou Rei Planeta, tal era a extensão do Império Mundial da Espanha naquela época. Outra filha, Maria Ana, nascida em 1606, casou-se com Fernando III dos Habsburgos austríacos. Esse era seu primo de primeiro grau, sendo ele filho de Fernando II. O irmão mais velho de Margarida, Maria Ana, teve 6 filhos, mas apenas 3 sobreviveram até a idade adulta. Finalmente, em 1607, Margarida deu à luz um menino chamado Carlos e outro filho chamado Fernando em 1609. Carlos viveu apenas até os seus 20 e poucos anos, mas era uma figura respeitada na corte, sendo brevemente considerado como um possível futuro rei. Quando seu irmão mais velho, o rei Filipe IV, ficou gravemente doente. Em certo momento, na década de 1620, Fernando, como o mais novo dos filhos sobreviventes, entrou para a igreja e se tornou cardeal, incentivado por sua mãe em sua religião desde os primeiros anos, cuja piedade católica romana era bem conhecida. Ele também teve uma carreira política ao servir como governador dos Países Baixos espanhóis, no que hoje é a Bélgica. Por um tempo, Filipe III estava longe de ser o mais decisivo dos monarcas. Ele era facilmente influenciado por cortesãos e por sua esposa de personalidade forte. Isso foi significativo. A Espanha ainda estava no topo de um vasto e rico império, mas décadas de guerras desastrosas contra franceses, holandeses, ingleses e turcos haviam esgotado seus cofres. Em Madrid, um círculo desesperado de reformistas surgiu, exigindo ações ousadas para salvar o que restava da glória decadente da Espanha. Margarida não era uma boa influência nesse sentido. Profundamente conservadora, ela se opunha ferozmente a qualquer proposta de cortar gastos com a igreja e cerimônias reais. O resultado foi catastrófico. A situação econômica da Espanha continuou a piorar, com o governo indo à falência várias vezes durante o reinado de Filipe III, como ocorreu no reinado do pai. No coração da corte espanhola, uma intensa luta pelo poder eclodiu. Uma facção de cortesãos se levantou em aberta oposição a Margarida, acusando seu zelo católico fanático de distorcer o julgamento do rei e arrastar o império para o caos. Ela entrou em confronto repetidas vezes com o Duque de Lerma, o nobre mais poderoso da Espanha e o verdadeiro governante por trás do trono fraco de Filipe III. Ele respeitava a contragosto sua astúcia e seus aguçados instintos políticos. Mas também não há dúvida de que ele a considerava um sério problema e tentou afastá-la do poder. Por sua vez, Margarida formou uma aliança com várias outras mulheres da corte, embora estivesse impedida de exercer funções oficiais. Elas moldavam a política de forma sutil, por meio de conexões pessoais, conselhos estratégicos e persuasão discreta, exercendo poder real nas sombras da Casa Real. Os aliados de Margarida incluíam a imperatriz viúva Maria, viúva do imperador Maximiliano II, que exerceu influência na corte espanhola até sua morte em 1603. Mais duradoura, porém, foi a aliança de Margarida com a filha de Maria, Margarida da Cruz, uma freira real conhecida por sua piedade e conexões na corte. Juntas, as 3 mulheres Habsburgo-austríacas conduziram Filipe III a uma política fortemente pró-austríaca e pró-católica. Assim,
Quando o irmão de Margarida, Fernando II, enfrentou uma revolta protestante na Boêmia, em 1618, dando início à Guerra dos 30 Anos, a Espanha rapidamente apoiou a Áustria. O objetivo comum deles era simples: restaurar o domínio católico e a supremacia dos Habsburgo em todo o fragmentado Sacro Império Romano. Foi uma decisão fatídica que esgotaria a Espanha. A guerra se arrastou por décadas, e quando o filho de Margarida, o rei Filipe IV, morreu em 1665, a Espanha era apenas uma sombra de sua antiga glória, completamente ofuscada pela Inglaterra, França e outros. E o custo trágico dessa queda seria suportado pelo próximo rei Habsburgo. No final das contas, embora Margarida tenha conseguido impor uma política pró-austríaca ao seu marido de vontade fraca e tenha superado o Duque de Lama nesse aspecto, ela nunca viveria para ver os frutos dessa mesma política, entendeu? Ela morreu em 3 de outubro de 1611, devido a complicações causadas pelo parto, após dar à luz seu filho, Afonso Moriz, que também morreria antes de completar 1 ano de idade. Ela tinha apenas 26 anos de idade na época. O rei Filipe ficou devastado com a morte dela e nunca se casou novamente, apesar de ter apenas 33 anos. Ele morreu 10 anos depois. Apesar de sua vida curta, Margarida conseguiu influenciar a política da corte e, por enquanto, havia garantido a sucessão da dinastia. No entanto, à medida que o século XVII avançava, os Habsburgo insistiram ainda mais em sua tradição mortal e incestuosa, com tios se casando com sobrinhas geração após geração, numa tentativa desesperada de manter o poder puro. Mas o custo foi catastrófico. A linhagem deles se distorceu, levando a graves problemas de saúde. E dessa armadilha genética nasceu Carlos II, filho do rei Filipe IV e de sua própria sobrinha. Frágil, infértil e atormentado por deformidades, Carlos se tornou o símbolo vivo de uma dinastia à beira do colapso. Seu corpo debilitado não marcaria apenas o fim de um rei, mas a extinção dos Habsburgos espanhóis. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Margarida da Áustria, rainha da Espanha. Se quiserem mais vídeos dos Habsburgos, avisem nos comentários. Se tiverem sugestões, comentem aí embaixo também. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Forgotten Lives. Obrigado.